Com certeza, se você é um conhecedor de Ben 10, você, em algum momento da sua vida, você já ouviu falar de um alien chamado Rochas. Mas será que você sabe tudo mesmo sobre o Rochas? Se não, e tá curioso pra saber, vem comigo que hoje nós vamos destrinchar tudo sobre esse alien não canônico muito massa. Inclusive até umas mentiradas aí que existe sobre ele, que talvez você possa acreditar de verdade. E aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô 10, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. Gostou do tema? Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! E bem, galera, antes de tudo, né, vamos esclarecer aqui a origem do Rochas. O nome dele original é Rox, né, aqui no Brasil que foi traduzido como literalmente para Rochas, né, que é um nome muito simples, né, que lembra muito, né, um personagem aí que conhecemos muito bem, que tem esse mesmo conceito de dar nomes simples até demais para os seus aliens, e é o Ben-23, né, galera? Bem, galera, o Rochas, ele é um basalte do planeta Andesite, e a sua primeira aparição foi na peça de teatro O Poder do Omnitrix. E como o canal Daniel Leite preza muito pela informação verídica, comentar sobre várias curiosidades e nuances que tem, né, sobre os personagens, sobre os aliens, vamos entender como é que funciona essa peça de teatro. Power of Omnitrix, ou O Poder do Omnitrix, é uma peça baseada na franquia Ben 10. Ela tem dois atos. O primeiro é baseado na série original, enquanto o segundo é baseado em Força Alienígena. E dois alienígenas estrearam nessa peça de teatro, que foi o Lula Cósmica e o Rochas. E aí, galera, basicamente assim, o primeiro ato dessa peça, né, é semelhante à série clássica, né, ao Ben 10 clássico. É a história de quando o Ben encontra o Omnitrix pela primeira vez, aí ele descobre que ele permite transformar em 10 heróis alienígenas. Ele descobrirá os seus segredos e enfrentará vários inimigos. Ele aprenderá o que é preciso para ser um herói, ao lado de sua prima Gwen e seu avô Max. Esse foi o primeiro ato. O segundo ato é semelhante à série Ben 10 Força Alienígena, ambientada ali 5 anos depois, né, 5 anos no futuro, né, com o Ben levando uma vida normal, mas graças ao desaparecimento do seu avô Max, ele precisa usar o Omnitrix novamente, porque ele dá acesso a 10 novos alienígenas. Junto da sua prima Gwen e Kevin, eles devem impedir a invasão soberana. Aí nesse ato, 2 novos alienígenas são mostrados, que é o Lula Cósmica e o Rochas, entendeu? Dá a entender aqui, né, pelas essas descrições, que é uma recontagem, né, como se ele estivesse recontando a história, só que fazendo várias adaptações ali também para o universo de peça de teatro. É algo como a gente for fazer uma comparação, é algo que a gente que lembra o What If do episódio Gwen 10, né, que a gente vê que lá ele reconta, né, assim, a história, né, do Ben, do primeiro episódio, né, ali do primeiro episódio, do episódio de Segredos, né, por conta que a mesma história do episódio de Então Eram 10, né, que o Ben encontrou o Omnitrix, a diferença é que quem encontra o Omnitrix é a Gwen, e também que o Vilgax nessa versão, e não demorou tanto para ir atrás do Omnitrix, né, que nem é justamente na história do Ben Prime, né, na primeira temporada, né, ele demora até o final da primeira temporada para ir atrás do Ben, enquanto no episódio Gwen 10 é no mesmo episódio que o Vilgax chega na Terra atrás do relógio, né. Então aqui na peça de teatro segue essa linha de raciocínio, sabe, é a recontagem dos primeiros episódios, né, de cada série, Ben 10 clássico, Força Alienígena, só que adaptando, adquirindo, né, conceitos novos, é o que dá a entender aqui, né, adicionando o Rochas e o Lula Cósmica. E a segunda aparição do Rochas também é na peça de teatro do Vil-Eon, né, que é chamada de A Ascensão de Vil-Eon, ou The Rise of Vil-Eon. Consiste numa história onde o Vilgax e o Eon uniram forças pela primeira vez, formando um novo e poderoso vilão chamado Vil-Eon. As equipes Tennyson e a Força Alienígena precisam unir forças para derrotar essa nova aliança, né? É como se fosse uma junção da equipe do clássico, que é a equipe Tennyson, né, Ben, Gwen e Max, com a equipe de Força Alienígena, que é a própria Força Alienígena. O nome da equipe do Ben nessa época é assim, que é Ben, Gwen e Kevin. E nessa peça de teatro também temos a aparição dos novos aliens, né, do Rochas e do Lula Cósmica pelo Ben adolescente. Então basicamente é daí que surge esse alienígena, o Rochas, é dessa peça de teatro. Agora falando um pouco mais da espécie do Rochas, que é basalto. Basalto recebe esse nome em homenagem ao basalto, né, que é um tipo de rocha ígnea, enquanto o planeta dele, que é Andesite, é um nome que vem de uma rocha vulcânica que é o andesito, né? Tanto o nome da espécie quanto o planeta são baseados em rochas, né? Em rochas, em pedras, né? Justamente o nome dele também vem disso.
E agora, nesse momento, a gente vai falar sobre a mentira, né, que existe sobre esse alien, que a gente vai desmentir agora, porque o canal Daniel Leite é assim, é credibilidade, né, 100%. Inclusive, já deixa o like e comenta aí rochas pra eu ver se você chegou nessa parte do vídeo, beleza, galera? Hashtag rochas. Que basicamente é assim, muita gente acha que o Rochas, ele é um alienígena que tem os mesmos poderes do diamante, a diferença é que ele usa as rochas, as pedras, né? Ele tem o poder do diamante, dos construtos, só que sendo pedras. Ou também já ouvi pessoa falando que, não, o Rochas ele tem poder de disparar uns raios, aí ele petrifica as coisas. Mas não, galera, não, isso aí é mentira. Não existe, nunca foi dito em nenhum lugar que o Rochas tem esses poderes. Os poderes do Rochas são basicamente assim. Ele tem força aprimorada que ele pode usar para esmagar e socar coisas. E usando a sua força, ele pode gerar terremotos. Devido ao ambiente do seu planeta natal, o Rochas é resistente ao calor intenso. Isso significa que Andesite é um planeta, né, que é quente, né, que tem um calor intenso e tudo mais. E o Rochas é um alien que tem resistência ao calor. E como as suas fraquezas, o Rochas ele é um alien pesado, né? E, portanto, ele não é muito rápido nem ágil. E o Rochas, né, e a água é perigosa para o Rochas, né? Com o tempo, né, ela corrói o seu corpo, enfraquece a sua força. O Rochas ele não consegue nadar e afunda, né? Como uma pedra quando está na água. Então, você vê, né, que basicamente a água é uma fraqueza assim bem cabulosa mesmo para o Rochas. É até interessante isso, porque em Pokémon a gente vê que os tipo pedra, né, eles são fracos ao que é o tipo água, né? Segue essa lógica, né? Que até na nossa vida real, né? Tem aquele ditado que fala, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, entendeu? Tem toda essa linha de raciocínio aí que faz sentido. Justamente o Rochas, ele tem essa fraqueza muito cabulosa sobre a água. Mas em compensação, você vê que ele tem resistência ao fogo, é um alien muito forte, ele não é um alien fraco, não, é muito forte e pode até gerar terremotos, né? Então, basicamente assim, galera, ele tá mais pro coisa do Quarteto Fantástico do que pra, sei lá, o Geodude. Ele não tem nada a ver assim com o diamante, não. Ele tá mais próximo do Armato mesmo, né? Porque o Armato também pode gerar os terremotos e tudo mais, né? É o poder principal dele. E o Rochas também pode fazer isso, além de ser muito forte e ter a sua resistência ao calor. E algumas curiosidades sobre esse alien aqui, embora alguns membros da equipe, da staff de Ben 10 pensem que o Rochas não é canônico, o Derek T. White, que foi diretor de arte de Ben 10 Omniverse e membro ativo nas reuniões de história da série, ele acreditava que o Rochas era canônico, né? E foi desbloqueado fora de tela antes de Ben 10 Omniverse, né? Até dito também, né, que se a série tivesse continuado, né, Ben 10 Omniverse, né, eles iriam incluir mais alienígenas em Omniverse, né? E o Derek, ele teria incluído o Rochas, né? Ele até fala que se ele tivesse aparecido em tela, ele teria sido acompanhado pelo som de pedras raspando umas nas outras, né? Você vê que tem alguns aliens que eles têm uns efeitos sonoros, né? O Diamante, desde o clássico, né? Em outras séries de Omniverse, tudo, a gente vê que ele tem o barulho dos cristais, né, se movendo. Outros aliens, principalmente em Omniverse tem isso, tipo o Crash Hope faz som de grilo, né? Principalmente quando ele pula, quando ele tá em ação. O Cocorocóide, quando ele se movimenta, tem um som de ave de rapina. O Blocks tem som de Lego, né? Quando ele se move, quando ele faz os construtos dele. O Omniverse tem muito isso de efeito sonoro dos aliens e o Rochas teria essa questão. Mas assim, galera, se a gente for discutir isso, a canonicidade do Rochas, tem que ver bem direitinho. Porque o Derek diz que acreditava que ele era canônico, só que tem um membro da staff de Ben 10 que é mais alto na hierarquia do que o Derek, que fala que ele não é canônico. Então, assim, se a gente considerar a peça de teatro de Ben 10 como parte do multiverso de Ben 10, aí é outra história, né? Nesse quesito de canonicidade, na questão do multiverso. Aí é outra questão que eu nem vou me aprofundar muito aqui. Mas falar assim, o Ben Prime tem esse Alien Omnitrix, né? Porque o Derek falou que iria incluir ele, né, em Ben 10 Universo se tivesse continuado. Assim, se a gente for aprofundar sobre isso, como eu falei antes, né, alguns membros da equipe, né, como o Dwayne McDuff sendo um desses, falou que o Rochas não era canônico. Só que assim, o Dwayne McDuff, infelizmente, ele veio a falecer antes de Ben 10 Universo ser transmitido. O Dwayne McDuff, ele participou de alguns conceitos do Universo, sim,
mas, né, como ele faleceu ali, vamos dizer que pro final de Supremacia Alienígena, né, tem até a homenagem a ele e tudo mais, ali no último episódio, né, então ele não teve tanta participação como o Derek J. White, né, que foi, como eu falei, né, ele foi membro ativo nas reuniões de background, de história da série, né, além de ser um diretor de arte. Ele participou muito mais, né, e ele tem mais propriedade para falar de Ben 10 Omniverse, porque ele participou mais. A gente consideraria mais a afirmação do Derek do que o Dwayne McDuff, né, mas tem um porém, né, como eu falei, tem um membro da STS de Ben 10 que tá acima do Derek, que é ninguém mais, ninguém menos que o Matt Wayne, que ele foi showrunner de Ben 10 Omniverse. Então ele dizer que achava que o Rochas não era canônico, aí já é algo que tá acima da afirmação do Derek J. White. Então eu creio que, de acordo, né, com tudo isso que eu falei, né, dizer que o Rochas não é canônico, ok, a não ser que eu estivesse falando, né, sobre a canonicidade no sentido do multiverso, né, da peça de teatro ser considerada canônica para o multiverso Ben 10, mas a gente, como eu falei, já é uma outra questão que eu não vou me aprofundar aqui. Mas, galera, sobre o Rochas, é isso, né, que tínhamos a dizer, né, a nos aprofundar. Também temos o Lula Cósmica, né, o colega de aparição dele aí do Rochas. E se vocês deixarem muito like nesse vídeo e comentarem hashtag Lula Cósmica, eu posso fazer um vídeo do mesmo jeito que eu fiz esse vídeo aqui, só que sendo do Lula Cósmica, tudo sobre o Lula Cósmica, muitas curiosidades, muitas coisas que eu acredito que vocês vão achar muito interessantes sobre esse alien, né, e até esclarecer, né, algumas coisas que também tem algumas mentiradas a respeito do Lula Cósmica, que seria muito interessante eu trazer aqui pra vocês. Mas esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa aquele like, se inscreva no canal se possível, seja membro, ative o sininho, falou e tchau!